Daremos continuidade à gravação dos nossos vídeos sobre causas de inelegibilidade, tratando no dia de hoje sobre a letra L da Lei Complementar 6490, inciso 1º, que diz: os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Muito bem, esse é um dos pontos de bastante controvérsia dentro da Lei Complementar 6490, porque trata especificamente da causa de inelegibilidade decorrente de condenação por crime de improbidade administrativa. A improbidade administrativa, como é do conhecimento geral, é aquele crime que tem relação direta com o patrimônio público, com o erário público. E esse crime ele está para com o agente público, no caso, o chefe do executivo, ou seus secretários, ministros de Estado, também os servidores que, de uma ou de outra forma, exercem funções administrativas, por exemplo, muito comum, aqueles que fazem parte da comissão de licitações, onde são condenados por gerir de forma temerária e, sobretudo, com prejuízo ao patrimônio público. Mas também são condenados por improbidade administrativa aqueles que se beneficiam da coisa pública. Por exemplo, alguém que está relacionada a uma empresa pública, a uma empresa, aliás, em geral, que presta serviço ou realiza uma contratação com a administração pública e, portanto, o seu administrador é condenado junto com o agente público por ser o beneficiário, por exemplo, de uma venda para a administração pública, uma venda ilícita. Então nós temos essa condenação com alcance tanto aos agentes públicos quanto também aos privados. Pois bem, esta é uma causa que gera bastante discussão no meio eleitoralista, porque nós temos a condenação por improbidade e ainda a pena por condenação à improbidade e ainda 8 anos após o cumprimento dessa pena. Então, hipoteticamente, se nós tivermos aí um processo em que o agente público foi condenado a 3 anos por improbidade, ele tem que cumprir os 3 anos da improbidade mais 8 anos da inelegibilidade, certo? Pois bem, o Tribunal Superior Eleitoral já tem julgado diversos casos e eu resgatei um dos últimos para trazer uma matéria bem atualizada. E invoco aqui o recurso ordinário 0600-19521 de São Luís do Maranhão, um acórdão que foi publicado em dia 19 de maio agora de 2020. O relator foi o ministro Tarcísio Vieira, que destaca-se cada vez mais como um grande ministro do nosso Tribunal Superior Eleitoral, pela sua forma de conduzir os julgamentos e, sobretudo, de confeccionar seus votos com bastante detalhamento, com divisão das matérias, para que facilite, assim, a interpretação daquele julgamento. E este julgamento tem a seguinte ementa: eleições 2018, recurso ordinário, registro de candidatura, deputado federal, indeferimento, inelegibilidade, condenação, justiça comum, improbidade administrativa, artigo 1º, inciso 1º, letra L da Lei Complementar 6490, preliminares rejeitadas, recurso desprovido. Então, veja só,
Este julgamento ele é diferente daquele julgamento dos vídeos anteriores da letra G por condenação de reprovação de contas, melhor dizendo, não condenação, mas o simples julgamento das contas de gestão e de governo rejeitadas ou reprovadas, e que foram reprovadas por um enquadramento na lei de improbidade administrativa, aí sim a mesma origem aqui, só que sob a ótica das contas públicas. Aqui não. Aqui na letra L é condenação em processo judicial. Lembram que nos vídeos anteriores sobre a letra G eu critiquei a questão da falta da ampla defesa e contraditório naquela sede de Tribunal de Contas, por exemplo, em que se dá elementos suficientes para a Justiça Eleitoral fazer uma leitura das contas e dizer que ele é inelegível porque ele é capaz de ter um enquadramento na lei de improbidade. Não um julgamento, um simples enquadramento. É a nossa grande crítica naquela letra G. Aqui é diferente. Aqui eu tenho um processo judicial que está em andamento ou finalizou com trânsito em julgado e o agente público foi condenado por improbidade administrativa, com ampla defesa, contraditório, tudo que é de direito, certo? Então aqui nós já descartamos qualquer questionamento da ampla defesa e contraditório. Aqui há sim a garantia do agente público contratar seu advogado e usar de todos os recursos possíveis para provar a sua inocência, se fosse o caso. Mas a lei de inelegibilidade, ela especifica aqui as condições para ser inelegível e melhor dizendo, as condições de enquadramento real diante do julgamento que aconteceu por conta de 4 requisitos. Essa condenação ela precisa suspender os direitos políticos. Normalmente, a lei de improbidade administrativa suspende e fixa um determinado tempo, 2, 3 anos, 5, 6 anos, pode ser. E se ela não cita a suspensão dos direitos políticos, não significa que não estão suspensos. Aí se interpreta pela suspensão mínima que a lei estabelece, que são 3 anos. Tem que ter decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Transitado em julgado quando se termina todos os recursos possíveis. Mas também há uma possibilidade do julgamento por meio de órgão colegiado. É suficiente o julgamento por órgão colegiado de já gerar a inelegibilidade dentro desse processo judicial por improbidade administrativa. Não precisa ainda ter terminado todo o processo, basta ter um julgamento no tribunal por órgão colegiado de julgadores que já está inelegível aquele agente público. Também o ato que está sendo julgado, aqui muito importante, na improbidade tem que ser um ato doloso de improbidade administrativa. Intenção de lesar a coisa pública, desonestidade, realmente com aquela vontade de tirar vantagem, de lesar o patrimônio e o erário público. E também, evidentemente, por consequência do ato doloso, ter o claro e evidente essa lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito, que pode ser dele mesmo ou de terceiro. Isso concomitantemente gera a inelegibilidade por improbidade administrativa, de acordo com a letra L da Lei Complementar 6490, artigo 1º, inciso 1º. O ministro Tarcísio Vieira fez um voto bastante detalhado e que trabalha exatamente a necessidade de ter todos esses elementos que eu falei para que seja inelegível. Não havendo concomitante, não havendo essa conjugação, essa soma desses requisitos, não se aplica a inelegibilidade, ainda que haja a condenação por improbidade. Por exemplo, pode ter sido condenado somente pelos princípios, por ferir os princípios do artigo 37 da Administração Pública, da Constituição Federal. Portanto, automaticamente ele está condenado sim à improbidade, mas não gera a inelegibilidade, ou seja, o impedimento de ser candidato nas eleições. Para ter o impedimento para ser candidato,
precisa ter, no caso que está sendo julgado, estes requisitos: condenação, suspensão, condenação suspendendo os direitos políticos, decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, ato doloso de improbidade administrativa e lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Dentre esses requisitos, o ato doloso gera mais discussão. Mas o ato doloso ele está próximo da desonestidade, da intenção de lesar o patrimônio público ou erário público. Portanto, aqui tem elementos facilitadores para se enquadrar a questão da improbidade com ato doloso. E assim é esta letra L. Eu vou, no próximo vídeo, tratar de um instituto chamado detração, porque ele é um instituto de suma importância, uma vez que eu já digo aqui que basta condenação colegiada para gerar a inelegibilidade. Mas vamos dizer que demore muito para julgar. Já passou até 8 anos da inelegibilidade e não chegou ao trânsito em julgado. De repente chega o trânsito em julgado. Como que fica esses 8 anos que eu já estou inelegível eventualmente? Isso chama-se detração, a possibilidade de descontar esse tempo de estar impedido de ser candidato. Porém, o STF não reconheceu isso no julgamento da constitucionalidade da lei da ficha limpa. Eu vou falar isso no próximo vídeo, muito importante esse tema. Mas aqui, na letra L, basta estes pontos de reflexão. Ou seja, aqui temos a improbidade por condenação judicial. Lá na letra G, por julgamento de contas pelo Tribunal de Contas ou Câmara Legislativa, Assembleia Legislativa, certo?